Graça e paz a todos. Amados, vamos dar aqui prestar uma atenção sobre o endurecimento do coração. Nós sabemos que lá no início de tudo, Deus que endureceu o coração que já era duro do faraó. Como sempre falo para vocês, e vocês já sabem disso, todo mundo nasce pecador. Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que busca Deus. Então, para a gente começar isso, Deus não faz ninguém pecar, ok? Mas sabemos que nesse mundo tem adúlteros, tem várias pessoas que praticam o pecado porque já nascem pecadores. Cada um com suas próprias concupiscências. Mas Deus, o que Deus fez com o faraó? Deus já endureceu o coração do faraó ainda mais, justamente para que ele não deixasse o seu povo ir, para que ele fosse manifesto as 10 pragas no Egito. E depois, o que Deus fez? Transformou aquele coração de pedra de faraó em coração de carne, fazendo com que o faraó liberasse o povo dele. E depois Deus endureceu de novo o coração de faraó para que ele fosse atrás do povo. Então tudo tem um propósito, meus amados. Deus está no controle de tudo. Nós vivemos numa geração, eu não falo das outras gerações, eu tenho que falar da minha, que as pessoas falam, mas Deus não faz ninguém pecar. Óbvio que não. Comecei falando para vocês que todo mundo já nasce pecador, então Deus não faz ninguém pecar. Mas Deus endurece corações das pessoas, justamente para os seus propósitos. Ou vocês pensam que quando Deus falou para Jonas, Jonas, através do profeta, vá a Nínive e proclame a minha mensagem àquele povo pecador, para que haja arrependimento. Jonas não queria fazer isso. O que Jonas fez? Foi a caminho de Tarsis. Só que Deus fez o quê? Através daquela desobediência de Jonas. Foi Deus que fez Jonas desobedecer, meus amados. Porque naquele navio a tripulação precisava ser salva. E ali foram vários salvos. Tanto é que no final, Jonas foi lançado ao mar. E ali o grande peixe levou Jonas ao destino que ele tinha que estar. Então, todos os caminhos pertencem ao Senhor. Por mais que nós, às vezes, na maioria das vezes, a gente não entende isso. No livro de Oséias, no capítulo 2, podemos ver o seguinte, preste atenção. Portanto, ponham nos seus irmãos, os israelitas, os nomes de povo de Deus e amados por Deus. Então, é o povo de Deus, é amado por Deus. O Senhor, Deus, disse ao povo, acusem a sua mãe, façam denúncia contra ela, pois ela não é mais a minha esposa, e eu não sou mais o seu marido. Peçam que ela pare de cometer adultério e que mande embora os seus amantes. Então, Deus havia falado com Oséias, olha Oséias, vá à casa com a mulher adúltera, e para mostrar para o meu povo, era um ato profético, e ele usou o seu profeta Oséias para fazer isso, para mostrar ao meu povo como é duro ser traído, pois Deus estava se referindo a Israel, tá? E ele fez esse ato profético com o casamento de Oséias com Gomer, uma mulher de adultérios. Então, aí, aqui no capítulo 2 já está falando assim, o Senhor Deus disse ao povo, acuse a sua mãe, faça denúncia contra ela, pois ela não é mais minha esposa. Houve aqui um repúdio. Ué, mas Deus falou que odeia o repúdio. Por que Deus odeia o repúdio? Que afasta Deus do seu povo, que afasta Cristo da igreja, que afasta o cônjuge um do outro. Por isso que Deus odeia o repúdio. Mas Deus usa o repúdio para poder o quê? Ensinar o seu povo. Vamos continuar lendo aqui. No versículo 3. Se ela não fizer isso, eu tirarei toda a sua roupa e a deixarei nua como no dia que nasceu. Eu farei com que ela fique como um deserto, como uma terra seca, e ela morrerá de sede. E não terei pena dos seus filhos, pois são filhos de uma prostituta. Ela se entregou à prostituição e mostrou que havia perdido toda a vergonha quando disse:
Vou buscar os meus amantes, pois eles me darão comida e bebida, roupas de lã e de linho, azeite e vinho. Então, Deus está falando assim, eu tratei tanto Israel, e ele preferiu me largar para buscar os falsos deuses. E assim acontece muito casamento. Homens largam suas esposas porque elas já envelheceram, porque vão atrás de garotas mais novas, e mulheres que largam seus maridos porque muitas das vezes tem uma proposta de um outro homem que vai dar uma vida melhor a ela. A Gomer, no caso, era atrás dos seus ouros, das suas joias, né? Por isso que ela largou o Oséias, traiu Oséias. Portanto, vou pôr ao redor dela, de Gomer, aí no caso aí que é Israel, vou pôr ao redor dela uma cerca de espinhos e vou construir um muro na estrada para que ela não encontre o caminho. Então Deus está começando a tratar de Israel. Deus está começando a tratar de Gomer, a esposa do Oséias. Deus está começando a tratar dos seus cônjuges que largaram vocês. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá, vou voltar para o meu marido, pois quando vivia com ele, eu era mais feliz do que agora. Então, aqui mostra o quê? Deus atuando em Gomer, Deus atuando em Israel, Deus atuando no cônjuge de vocês que resolveu se apartar. Muitas das vezes se casou até com outro. Então Deus está atuando. Ela não compreendeu que fui eu quem lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe dei muitos presentes de prata e de ouro, que ela ofereceu ao deus Baal. Então, tudo que Deus abençoou Gomer, tudo que Deus abençoou Israel, ofereceu aos seus amantes. Portanto, quando chegar o tempo da colheita, eu tomarei dessa mulher o meu trigo e o meu vinho e levarei embora as roupas de lã e de linho que tinha dado para ela vestir. Agora vou deixá-la completamente nua na frente dos seus amantes, e ninguém a livrará do meu poder. Acabarei com toda a sua alegria. Não haverá mais festas anuais e festas mensais, nem festas de sábados, nem qualquer outra festa. Eu destruirei as suas plantações de uvas e as suas figueiras, que ela disse que recebeu como pagamento dos seus amantes. Só ficará mato, e os animais selvagens devorarão tudo. Então Deus está dizendo aqui que vai destruir tudo aquilo que não veio de Deus, veio da prostituição. Quem se une à prostituta se prostitui. Ela me abandonou, adorou as imagens do deus Baal e queimou incenso como oferta a ele. Ela também se enfeitou com anéis e joias e correu atrás de seus amantes. Por causa de tudo isso, eu a castigarei. Eu, o Senhor, estou falando. Então há um castigo para quem larga o marido, para quem larga a esposa, por causa de uma pessoa mais nova, mais rica, ou por causa das paixões desse mundo. Há um castigo. Deus disse ao povo de Israel, vou seduzir a minha amada e levá-la de volta para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. Isso é o Espírito Santo. É a atuação do Espírito Santo no cônjuge. Deus disse ao povo de Israel, vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amado, do meu amor. Então, é o que aqui? O Espírito de Deus não vai atuando na pessoa, levando a pessoa ao arrependimento. O povo de Israel foi a mesma coisa. Ali, eu devolverei a ela as suas plantações de uvas e transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. Então ela falará comigo como fazia no tempo em que era moça, quando saiu do Egito. Mais uma vez, ela me chamará de meu marido, em vez de me chamar de meu Baal. Aqui, então, há o quê? Uma restauração. Gomer vai voltar para o seu marido Oséias, depois do repúdio, porque ela vai entender que estava melhor com seu marido Oséias do que com os seus amantes. Israel vai voltar para o Senhor, porque vai notar que estava melhor com o Senhor, com Deus, Criador dos céus e da terra, do que com seus deuses feitos por mãos humanas. Tá? Aí, isso aí é que as pessoas entendem, isso aí é o livre-arbítrio. É porque Deus atuou na pessoa, e ela crê que isso foi através do seu livre-arbítrio. Nunca mais deixarei que ela diga o nome Baal.
Nunca mais se falará desses deuses, desse Deus, Deus com letra minúscula, né? Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então aqui, nunca mais deixarei que ela diga o nome Baal, nunca mais se falará desse Deus. Não é uma reconciliação. Quando o cônjuge volta, aqueles que voltam depois para os caminhos errados, errôneos, pela segunda vez, porque não houve uma restauração, não houve um arrependimento segundo Deus, que gera vida, mas houve o que? Um remorso. A pessoa voltou, mas não foi liberta. Tá? Naquele dia, farei um acordo com os animais selvagens, com as aves e com as cobras, para que não ataquem a minha amada. Quebrarei as armas de guerra, os arcos e as espadas. Não haverá mais guerra, e o meu povo viverá em paz e segurança. Israel, eu casarei com você, e para sempre você será minha legítima esposa. Eu a tratarei com amor e carinho, e serei um marido fiel. Então você se dedicará a mim, o Senhor. Restauração. Tá? Deus está prometendo que aqui não vai haver de novo pecar, a Gomer não vai voltar mais para os seus amantes, Israel não vai voltar mais a adorar os seus deuses feitos por mãos humanas. O cônjuge de vocês, quando voltar, ele vai ter um arrependimento eficaz, segundo Deus, e não remorso. Agora eu coloquei aqui, endurecimento do coração vem de Deus. A misericórdia de Deus para com Israel, livro de Romanos. Nós podemos ver aqui, como diz as Escrituras Sagradas, Deus endureceu o coração e a mente deles. Deu-lhes olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir até o dia de hoje. Estão lendo? Estão escutando? Como diz as Escrituras Sagradas, Deus que endureceu o coração de Israel. Tá? Deus que endureceu o coração de Gomer, lá no livro de Oséias. Deus que endureceu o coração do cônjuge de vocês, que resolveu se apartar, que resolveu adulterar. Foi Deus que endureceu o coração deles, tá? Para que eles não possam ver, e ouvidos que não possam vir até o dia de hoje. E Davi disse que nas suas festas eles sejam apanhados e enganados, que eles caiam e sejam castigados. Ó Deus, faze com que eles fiquem cegos e que fiquem sempre curvados debaixo do peso de suas dificuldades. Agora eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais se levantarem? Preste atenção. Será que os judeus, os israelitas, caíram para nunca mais se levantarem? É claro que não. Mas porque eles pecaram, a salvação veio para os não-judeus, os que não eram judeus, para os gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Então Deus endureceu o coração dos judeus para salvação dos gentios. Gentios, brasileiros, romanos, árabes, portugueses, americanos, os que não são de Israel, não são judeus, tá? Endureceu o coração deles, para que haja salvação aos gentios, aos que não são judeus, tá? Deus endureceu o coração do cônjuge de vocês, para que haja salvação primeiramente com vocês que hoje estão proclamando pela restauração do casamento de vocês. Deus endureceu o coração da minha esposa, para que eu hoje esteja nos caminhos do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Como também diz lá no Novo Testamento, diz o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. O pecado dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo. O pecado do cônjuge de vocês trouxe muitas bênçãos para vocês, tá? E a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não-judeus. Então, quando se completar o número de judeus que voltarão para Deus, as bênçãos serão muito maiores ainda. Aí é o arrependimento. Quando nós, que buscamos o Senhor de todo o coração, tá? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, aí o nosso cônjuge, o arrependimento vai vir a eles. Primeiro é conosco. Por isso que muitas vezes a gente escuta nos canais que nem todos os casamentos serão restaurados. É óbvio que não. Por quê?
Já ouviu falar no cordão de 3 dobras? Onde 3 dobras, os cônjuges e o Espírito Santo. Um resolveu se apartar. Lembra no livro de 1 Coríntios, capítulo 7? Se o descrente quiser se apartar, deixa-o ir. Não vai se humilhar atrás deles, não. Deixa ele ir. Porque foi Deus que endureceu o coração deles para que eles fossem. Agora, quem ficou? Você e o Espírito Santo. O cordão de 3 dobras não se dobra facilmente. Então, tem você e o Espírito Santo contra o cônjuge. O que atua em vocês é o Espírito Santo. O que está em nós, que é o Espírito Santo, é maior do que está no mundo. E quem que está atuando no cônjuge que se foi? É Satanás. Tá? Lembro lá também do livro de, se eu não me engano, Jó. Deus que incitou Satanás. Vê, meu servo Jó, homem fiel. O que Satanás falou para Deus? Ele é assim porque você dá tudo a ele. Tem mulher, tem riqueza, tem filhos, tem tudo ali, tem saúde. Deus, só não toca na vida dele, barbariza lá. Foi Deus que mandou. Mas depois ele não foi tudo em dobro? Tudo em dobro. Porque Jó era um eleito de Deus. Jó era filho de Deus. Jó era temente a Deus. Ele só precisava ter o que mais o que? Intimidade com o Senhor, comunhão. É o que acontece conosco. Realmente nem todos os casamentos serão restaurados. Porque pessoas vão desistir com o tempo. Passa o tempo e acaba partindo para outra. Eu frequentei, participei de algumas lives seguindo alguns canais de restauração do casamento. Sumiram, pararam. Não estou aqui afirmando que eles caíram na segunda aliança, mas não postam mais vídeos. Então, será que eles desistiram? Será que passaram 10 anos, não aguentaram mais? Eu tenho cristãos próximos de mim que dizem assim, mas eu não acho justo, meus amados. Nós temos que entender a quem nós seguimos, se é Deus ou o príncipe desse mundo. O mundo vai dizer que vocês podem se casar com outro, já que o cônjuge de vocês se divorciou de vocês. Vocês podem se casar com outro. Tem uma igreja aqui, onde um parente bem próximo meu frequenta, que a pastora da igreja já está no 3º casamento, mas ela podia estar no 10º. Está no 2º já é adultério. E essas pessoas creem que eles estão nos caminhos do Senhor. Então, finalizando aqui, Deus cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Isso aqui está em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14. Então, Deus criou meios para que Gomer não ficasse afastado do seu marido Oséias. Deus cria meios para que Israel não permaneça afastado de Deus. Deus cria meios para que o seu cônjuge não permaneça afastado de vocês. Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.